Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, todos os dias uma palavra de Deus aos nossos corações. E os versículos que eu quero compartilhar com você hoje está lá no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 6, versículo 14 em diante, e assim está escrito: Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e calafetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Esse texto, quem conhece ou quem não conhece a Bíblia, quem reconhece o poder do Senhor que está aqui descrito nas Escrituras, certamente já ouviu falar pelo menos uma vez. É a história de Noé, a história do dilúvio. Existe algo muito precioso quando nós lemos esse conjunto de versículos aqui, porque existe uma instrução da parte do Senhor para que Noé pudesse construir algo. E o que eu quero compartilhar com você aqui não fala necessariamente sobre a arca, mas fala sobre a obediência de Noé naquele momento. A Bíblia diz que Noé era o único homem que Deus se agradava, por isso que assim ele fez com que fosse escolhido Noé e sua família para serem salvos diante desse dilúvio, dessa catástrofe ambiental que aconteceu na história da Terra. Quando nós olhamos no versículo de número 17 aqui, nós observamos que o Senhor ele fala: porque estou, o próprio Deus falando para Noé, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne. Algo muito interessante para nós entendermos aquilo que estava acontecendo nesse momento aqui é porque até então, desde o início, desde a criação da terra, não existia chuva ainda na terra. Noé não sabia o que era verter a água do céu, não tinha chovido nenhuma vez ali ainda, e Deus dá uma instrução para Noé ali naquele momento para que fosse construída uma arca, dizendo que a terra se encheria, que as águas de baixo se misturariam de alguma forma com a água de cima. E o que eu acho mais interessante é que Noé ele segue as instruções que o Senhor havia lhe colocado como missão ali. Mesmo que embora ele não visse chuva, mesmo que embora ele não soubesse aquilo que Deus estava fazendo, não soubesse como iria acontecer, Noé ele passa, pelo dia diz que aproximadamente uns 120 anos ali, construindo, trabalhando em um projeto que ele não sabia como aconteceria, mas pelo fato de ele ter recebido uma palavra de Deus, ele caminhava em obediência e assim o Senhor o honrou. Esse é o ensinamento que eu quero passar para você nessa manhã. Por muitas vezes o Senhor ele nos dá instruções, Ele fala que vai fazer algo nas nossas vidas, vai nos usar de alguma forma, seremos canal de bênção de alguma forma na vida de alguém, e o Senhor ele ministra, libera essa palavra sobre as nossas vidas, e por muitas vezes nós somos resistentes em obedecer aquilo que Ele deseja fazer. O Senhor às vezes nos avisa uma, nos comunica duas, usa pessoas para falar, usa canções para comunicar os nossos corações, fala conosco através da palavra, fala conosco através de oração. Às vezes estamos na rua, lemos um letreiro, no outdoor lá, e aquela frase daquele outdoor ele comunica de alguma forma, como talvez nunca tivesse comunicado conosco, e por vezes nós vamos desprezando as instruções do Senhor e passamos também a não viver as promessas, passamos a não fluir no propósito da qual Ele tem estabelecido sobre as nossas vidas. Com Noé não foi assim. Deus ele fala uma vez com Noé, fala que viria algo que ele nunca tinha visto, instrui ele a trabalhar numa missão que duraria 120 anos da vida dele, e Noé, dia após dia, segue cumprindo aquilo que o Senhor havia chamado ele a fazer. Esse ensinamento é muito precioso para nós. Se você tem recebido mensagens do Senhor, seja através de pessoas, seja através da própria palavra de Deus, seja através de ministrações, seja através de profetas, seja através de como for a fonte que tem chegado essa palavra do Senhor, nós precisamos entender que o princípio da obediência precisa ser exercitado todos os dias na nossa vida para que a gente possa estar alinhando com a nossa vida com os propósitos eternos, com os propósitos divinos. E isso vai trazer uma satisfação. Isso não quer dizer que Noé não teve problemas, não teve dificuldades, Noé talvez não tenha acordado um certo dia, talvez sem muito ânimo de pegar suas ferramentas antigas lá do tempo, que sabe lá quais ferramentas que existiam naquele tempo, para construir essa arca. O que eu quero lembrar você aqui, que mesmo que você tenha uma palavra do Senhor sobre a sua vida, você não está livre de passar por situações de dúvidas, de tribulações, e também não é algo imediato que acontece nas nossas vidas. A história de Noé ensina que uma palavra veio sobre ele e foram 120 anos para que acontecesse aquilo que o Senhor havia prometido. Eu quero lembrar você que talvez esteja demorando para se cumprir algo que o Senhor gerou para a sua vida, mas entenda que esse processo que você está passando, ele somente vai afirmar o quão grande é a obra que Deus tem para realizar na sua vida. Meu convite nesse dia é que você não desista, que você permaneça debaixo dessa palavra, você continue buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, fazendo aquilo que Ele te chamou a fazer, porque no momento oportuno o Senhor vai honrar você. Quero orar pela sua vida.
Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, eu quero agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de começarmos o dia diante da Tua palavra, Senhor, diante da Tua presença. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado nesses dias, Pai. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos revelou hoje aqui nessa manhã. O Senhor falou sobre um tempo que existe para se realizar as coisas. O Senhor falou para nós aqui nessa manhã que existe uma palavra que nós precisamos obedecer e que no momento oportuno, assim, o Senhor fará com que ela aconteça e com que de alguma forma nós sejamos honrados diante daquilo que o Senhor prometeu. Ensina-nos a ter um coração que aguarda, Senhor. Ensina-nos a ter longanimidade diante dos Teus propósitos, Senhor. Ensina-nos a sermos mais pacientes diante daquilo que o Senhor nos chama, Pai. Por tantas vezes o Senhor tem nos chamado e nós não vimos as coisas acontecer. Noé passou 1, 2, 10 dias, 20 dias, 50 anos, 60, até os 120 anos para que ele pudesse ver aquilo que o Senhor havia prometido, havia colocado como instrução na vida dele acontecer. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos ensina a ser resilientes diante da espera do cumprimento de um propósito, para que em nome do Senhor Jesus, no momento oportuno, quando o Senhor assim realizar, nós possamos glorificar e exaltar o Teu nome, no poderoso nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, assim nós oramos nesta manhã. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e não esqueça, seja longânimo, espere com paciência, porque o Senhor honrará cada uma das palavras que já foram liberadas sobre a sua vida. Deus abençoe poderosamente e, se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui novamente. Paz.